Olá, pessoal. Bem-vindos aí. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Perry. A gente está fazendo uma semana intensiva falando dos óleos essenciais e de aromaterapia. E a gente vai fazer isso durante todo esse mês. Cada dia a gente está convidando uma pessoa que está aí cedendo o seu espaço, o seu tempo para vir compartilhar um pouquinho com a gente. Então, todos os dias a gente vai ter de segunda a sábado alguma coisa diferente para a gente poder trocar uma ideia. Vocês estão sempre convidados, também podem trazer outras pessoas se quiserem assistir. O nosso evento está aqui para a gente poder trocar informações e crescer um pouquinho mais. Eu sou formado em psicologia, apesar que hoje a aula não é minha, mas queria que vocês também conhecessem a nossa equipe, eu vou estar aqui todos os dias. Sou formado em psicologia, eu sou instrutor de yoga, vai fazer 25 anos, e eu trabalho sou formado também em Ayurveda, que é o trabalho de medicina da Índia, e como terapeuta ayurvédico e terapeuta floral. Foi assim que eu conheci as plantas e a fitoterapia, mas acabei me apaixonando algum tempo atrás pelos óleos essenciais. E é muito legal a gente poder agora compartilhar com vocês. Os óleos essenciais têm uma característica muito única, que é muita potência numa dose muito pequena, num jeito muito fácil de você utilizar. O óleo essencial, inalando, né? Se você abrir o vidrinho e cheirar, você já está tendo benefícios muito interessantes. Você também pode passar na sua pele, você pode até ingerir. Quando o óleo essencial é de qualidade, aqui no Brasil tem só duas empresas que têm o óleo desse nível que a gente pode ingerir. A Doterra, que a gente vai falar dos óleos dela hoje, é uma delas. E se você quiser saber mais, a gente vai estar todos os dias aí falando um pouquinho mais sobre os óleos. Hoje eu não vou nem fazer nenhuma grande introdução, queria deixar mais tempo com a Lu aí. No final, se alguém tiver dúvida, a gente volta, tira dúvida, te explica alguma outra coisa a mais. Então, se você está aqui convidado por alguém, você depois, quando acabar essa reunião, entre em contato com essa pessoa para você conversar um pouquinho mais com ela. Ela vai ter prazer de te explicar um pouco mais sobre os óleos essenciais, sobre a doTERRA, como é que você faz se você quiser adquirir o óleo e tudo mais. Se você chegou aqui através da minha rede social ou da Larissa, aí você pode falar com a gente e a gente vai ter o maior prazer também em conversar com vocês. Legal? Lu, Então, primeiro eu queria agradecer, né, o Fernando que me convidou para dar essa aula hoje. Eu estou há pouco tempo trabalhando com os óleos essenciais, mas já consegui ter uma experiência legal, assim, principalmente com a nutrição, então eu vou falar um pouquinho mais puxando o saco para o meu lado. Eu sou formada em nutrição, eu me formei em 2011. Eu sempre trabalhei, na verdade, na área clínica, assim, nessa parte mais tradicional, consultório, hospital. Para quem é de Bauru, eu trabalhei no Manoel de Abreu, trabalhei no Hospital Estadual. Então, eu sempre tive essa ligação com a parte mais tradicional da nutrição clínica, do cuidado direto com o paciente internado. E também atendi um tempo em consultório. E aí, depois que eu saí dessa área, eu comecei a ter, assim, uma visão um pouco diferente, tanto da nutrição, tanto com cuidado com a saúde, enfim. E aí, aos poucos, eu fui caminhando para essa coisa mais natural do cuidado, né? Eu também pratico yoga, gosto muito, me sinto muito bem. Eu gosto de terapias alternativas, então, ao longo da minha jornada, eu fui caminhando mais para esse lado. Eu fiz o meu mestrado, terminei em 2017, e aí no começo de 2019 eu virei vegetariana, assim, bem rápido, na verdade. E a partir disso eu acho que minha cabeça começou a mudar ainda mais com essa visão, assim, para o meu próprio corpo, para a forma como eu lido com outras pessoas, com outros seres, né, com os animais, enfim, e até com o quanto eu despejo de lixo, de tudo, como eu impacto o lugar que eu vivo, o planeta, enfim, eu comecei a viajar um pouco nessa ideia, e nesse meio desse ano, assim, de 2019, eu conheci os óleos essenciais através de um tratamento, foi o João que me apresentou, e aí, na verdade, quando a gente usa pela primeira vez, é sensacional, né? Não tem como negar que o primeiro uso a gente já fica super, sente muito, assim, os efeitos, né? Então, primeiro eu senti os efeitos no meu tratamento físico e no meu emocional também, que me ajudou muito. E aí, no começo desse ano, eu decidi entrar realmente
para me aprofundar e conhecer um pouco mais sobre aromaterapia. Comecei a estudar um pouco mais sobre isso, me interessei pela doTERRA, pelos óleos, pela qualidade, pela visão, enfim. Foi mais ou menos assim que eu cheguei até aqui. Na verdade, eu tô caminhando ainda, sou um pouco bebê nisso, né? Mas fazendo os cursos, enfim, todos os materiais assim que a gente consegue, eles ajudam muito. Então, eu espero que eu consiga compartilhar um pouquinho hoje do que eu já aprendi até aqui, né? Então, na verdade, eu quis primeiro dar uma introdução, assim, já que eu vou falar de saúde, né? Que a gente fala tanto de saúde, mas o que é a saúde em si, né? O que a gente entende por saúde? Então, eu coloquei o conceito teórico que a Organização Mundial da Saúde, ela escreveu a saúde como um estado de bem-estar, não só físico, como mental, social, fora a ausência de alguma doença, de alguma enfermidade, né? Então, estar saudável, ter saúde, significa não ter nenhuma doença e também estar bem fisicamente, emocionalmente e bem com o outro. E eu acho que isso se encaixa muito bem com o que a nutrição em si busca, né? Que a saúde não são só os números, não é só o seu peso tá adequado para sua altura, a sua circunferência da cintura tá dentro do que é considerado saudável. Eu acho que engloba muito mais que isso, que é buscar o equilíbrio de todo o nosso sistema, do nosso corpo, através da alimentação balanceada, consumindo todos os nutrientes, né, que a gente precisa de uma forma adequada às nossas necessidades. E eu também acredito que os óleos essenciais se encaixam muito bem nisso, né? Principalmente nesse cuidado com o emocional, cuidado com o físico, a forma que eles atuam dentro dos nossos sistemas, das nossas células, enfim, colabora de uma maneira mais ampla para a gente ter essa saúde que a gente busca física, mental, emocional, e fora o contato, né, da gente compartilhar com outras pessoas, da gente dar para alguém da nossa família, usar aquela conexão que cria, né? Eu acho que tudo isso se transforma em saúde, né? Traz um bem-estar muito grande para a gente. E aí, quais são os fatores que vão influenciar o funcionamento do nosso corpo, né? Hoje em dia a gente está exposto a tanta coisa, então eu enumerei alguns que eu considero os mais assim importantes, os que mais impactam a nossa saúde e o nosso dia a dia. Primeiro, obviamente, a alimentação, né? Que a gente está, na verdade, no século que a gente vive, desde o final do século XX, essa explosão de produtos industrializados, né? Do que é congelado, do que é embutido, do que é rápido, para facilitar a vida das pessoas. Então, expôs a gente, claro que a essa novidade que é muito interessante e que, querendo ou não, muitas vezes é muito saborosa, mas é saborosa pelos produtos que são adicionados a esses alimentos, né? Então, acabou que a gente está exposto a muitos nutrientes que não são legais, muito açúcar, muito sódio, muita gordura saturada, gordura trans. Então, a facilidade e a comodidade vem acompanhada de outros produtos que a gente já sabe atualmente, tem inúmeros estudos que comprovam o quanto isso faz mal para a nossa saúde. Os fast foods, enfim. Junto com isso vem a exposição às toxinas, né? Então, álcool, que principalmente agora, né, na quarentena, eu acho que o consumo de álcool deve ter aumentado bastante. Consumo de cigarro, enfim, inclusive fumantes passivos, né, que a gente acaba também inalando muito daquela fumaça tóxica, de repente até mais do que o próprio fumante, né? Cosméticos, maquiagem, produtos de limpeza, né, que a gente usa bastante em casa. Ontem eu assisti aquela aula da Neu, e eu achei muito legal quando ela falou daquele estudo que os pesquisadores foram avaliar um tumor de câncer de mama para ver quais eram, né, os componentes daquela célula, e que quando eles abriram, um dos constituintes daquela célula, daquele tumor, era alumínio. Então a gente pensa, vai usar um desodorante? Tem lá um monte de alumínio na composição. Vai usar um shampoo? Tá cheio de parabeno, de cloreto de sódio, de um monte de coisa que a gente não faz ideia do que é, né? Um monte de produto químico. A gente vai olhar um produto de limpeza, um desinfetante, a gente não faz ideia do que está escrito ali dentro. Então, a gente está exposto a muita química, muito produto que a gente não faz ideia de onde vem, o que é, mas a gente sabe
do quanto isso faz mal para a gente, do quanto isso intoxica o nosso organismo. A atividade física, então a gente também já sabe que o sedentarismo é um risco exposto, e todo mundo, né, sabe o quanto o sedentarismo aumenta a chance da gente ter uma doença cardiovascular, enfim, e que ainda que agora, né, tem crescido, né, as pessoas estão sendo mais adeptas a praticar atividade física, seja caminhada, yoga, né, agora nesse também momento de quarentena as pessoas deram mais atenção para essas formas de se conectar com o corpo, né, não só a musculação, não só uma corrida, não só andar de bike, mas atividades físicas diferentes, né, que vão trazer também melhorias não só para o nosso corpo, para o músculo, para as articulações, mas também para a nossa memória, para o nosso foco, concentração, bem-estar, enfim, tudo isso. E aí o sono. Qualidade do sono, ela é muito ligada com a nossa relação com a alimentação, né? Falando da parte mais científica da coisa, é a alteração hormonal, né? Quanto pior a qualidade do nosso sono, mais alteração hormonal a gente tem, e esse balanço errado dos hormônios no nosso corpo vão fazer com que a gente tenha menos saciedade, mais fome, a gente vai comer mais, e isso vai gerar um ganho de peso descontrolado. Então, muitas vezes a pessoa ela fala, eu tô seguindo certinho a dieta, como tudo que você fala, faço atividade física, mas eu não emagreço de jeito nenhum, né? A culpada é a Nutri? Às vezes não, às vezes a culpada é o sono. A pessoa não dorme, aquele estresse o dia inteiro, chega tarde, tem 1 milhão de coisas para fazer, na hora que deita não descansa de verdade, né? Não consegue dormir. Aí tem muitas coisas que são relacionadas a isso. O estresse, que é o que eu vou falar daqui a pouco, influencia muito a qualidade do sono, a ansiedade, preocupação, enfim. Então, a gente tem um sono, uma boa noite de sono, conseguir descobrir quantas horas, né? É individual, eu não posso falar assim, todo mundo tem que dormir 8 horas por dia para ter um sono, né, perfeito e um funcionamento do corpo perfeito. Às vezes para mim é 8, às vezes para você é 9, tem gente que precisa dormir 10, tem gente que com 6 já dá certo, então assim, é muito individual, mas aprender a identificar como o seu corpo responde aquilo, né? Olha, com tantas horas de sono eu me sinto muito bem, o meu corpo, né, funciona super bem, então é isso que é legal para você, tentar seguir esse padrão que o seu corpo ele se encaixa. Fora que o sono ele é importante para a reparação de célula muscular, né? Então a gente faz uma atividade física, a gente precisa daquele período de descanso para as células conseguirem se recuperar daquela atividade física. Então também para o resultado do ganho de massa, para quem busca, né, ganho de massa magra, enfim, perder gordura, é muito importante um sono de qualidade. E o estresse, que ninguém é estressado, né? Todo mundo é super calmo, super tranquilo. Tô aqui falando eu, a senhora ansiedade, estressada, que nunca vi. Também não tenho noites de sono boas, haja lavanda, haja balance na minha vida. Mas, enfim, a gente segue. Eu tento. Que o estresse também, ele expõe a gente a essa, às vezes, comer mais ou comer menos, né? Eu, infelizmente, como mais quando eu tô ansiosa, mas tem gente que consegue comer menos quando tá ansiosa, então também é um ponto ruim, né? A gente não fala só do excesso, né? Tem que falar do menos. Vou pôr balance na minha caixa d'água. Balance e lavanda, como diz a Dani. É isso mesmo. Então, todos esses fatores, eu acredito que estão diretamente ligados com com a forma como o nosso corpo reage. Então, se a gente tem tendência a ganhar mais peso ou a não ganhar peso, para quem, né, quer ter um peso ideal e está muito abaixo e não consegue de jeito nenhum, a gente tem que avaliar todos esses fatores também. Como os óleos essenciais podem ajudar, que é o nosso foco hoje. Tentei selecionar alguns, mas tem tantos e a gente quer falar de todos, que a gente começa a olhar o que cada um tem, a especificação de cada um, e falar, esse dá, esse não dá, mas assim, tentei selecionar alguns para ficar mais prático, mas se você de repente não se adaptar com eu não gosto desse cheiro, eu não gosto desse sabor, tem 1 milhão de opções que também vão ser super legais, tanto quanto essas que eu estou colocando aqui. Para alimentação, para favorecer a nossa alimentação, a nossa digestão e o nosso metabolismo. Então, aí, para digestão e metabolismo, são óleos que vão auxiliar, favorecer
que o nosso corpo faça esse trabalho de uma forma melhor. Então, a pimenta negra, cardamomo, orégano, tomilho, que inclusive são ótimos como tempero, né? De repente aromatizar um azeite e dessa forma colocar na salada e estar ingerindo dessa maneira, esses óleos também já vão estar ajudando na digestão daquela refeição, no seu metabolismo, a deixar ele mais eficiente. O limão, grapefruit, bergamota, smart sassy, que é um blend super legal. Alguns eu vou falar depois, mas só para não ficar muito extenso. Os ingest e o Trim Shake, que eu também vou falar depois, que é aquele shake para a gente, ou de repente complementar, ou substituir alguma refeição pequena, né? Mas sempre com a supervisão de nutricionista, não fazer isso de uma forma que não seja feita uma avaliação, né? É importante a gente lembrar disso. São óleos que, além de todos os outros benefícios que eles vão ter na nossa saúde, principalmente os benefícios emocionais, eles também vão atuar melhorando o nosso metabolismo e a nossa digestão. Deixa eu só fazer uma observação, já que você falou dos ingeríveis. Só Fica à para vontade. ficar bem claro, esse primeiro grupo que ela colocou ali, para colocar na alimentação, todos eles são ingeríveis. O black pepper, cardamomo, o orégano, o tomilho, todos esses são óleos que, se você estiver usando de uma empresa que tem a certificação para a ingestão dos óleos, eles são ingeríveis. Como o exercício e relaxamento depois a gente nem precisa ingerir, você pode usar tópico e aromático, não é tão importante. Só deixar claro que essa primeira lista que ela selecionou, se for de uma empresa que tem a certificação para ingestão, todos esses são ingeríveis. Isso. No caso dos exercícios, peppermint, que é a hortelã-pimenta, eu adoro, eu uso muito. O eucalipto, o breathe, que também é um blend super bacana, que eles vão promover uma sensação de abrir, né, a respiração. É essa sensação que eu tenho. Eles melhoram a forma como eu acho que o ar entra, né? Eu sinto que a gente consegue captar mais oxigênio quando eu inalo. O peppermint abre as narinas, abre a garganta. Então, ele promove essa sensação de facilitar a respiração. E, além de tudo, tem essa função de deixar a gente mais motivada, de ter mais foco, para não, de repente, ficar tão cansado durante a execução daquele exercício. O Intergreen, que seria mais para recuperação muscular, para algum tipo de dor, desconforto, também é bem legal. O Deep Blue. E o frankincense, que é o olíbano, que eu vou falar dele também um pouquinho mais para frente, que além de potencializar o efeito de outros óleos, ele também tem um efeito bem legal, principalmente para quem gosta de meditar, né? Depois, assim, daquela prática de yoga, fazer uma meditação com frankincense é bem legal. E aí, para o relaxamento, a lavanda, que eu acho que é o mais famoso, né? Todo mundo sabe desse benefício calmante e relaxante da lavanda. O lemongrass, que é o capim-limão, e o ylang-ylang, os dois também para pós-atividade física, né? Para esse efeito de relaxamento, analgésico da musculatura, de repente, se tiver algum tipo de dor, principalmente, né, quando a gente começa um exercício, ou quando a gente muda a intensidade do exercício, a gente sente muito as dores musculares, eles são bem legais. O Serenity e o Balance também, até inclusive para usar, né, junto com a lavanda ou com algum outro óleo relaxante para potencializar e melhorar e já também a qualidade do sono que a gente falou. Selecionei alguns assim que eu achei mais interessante para falar agora. E a gente fala um pouquinho, aborda um pouquinho mais profundamente eles. Então, para digestão e metabolismo, o grapefruit, que é a toranja, né, vai auxiliar no metabolismo, então vai facilitar a queima de gordura, a perda de peso, porque o nosso metabolismo ele vai trabalhar de uma forma muito mais eficiente. E também vai ter uma ação antioxidante e diurética. Então, vai aliviar a retenção de líquido, vai melhorar o aspecto de celulite, vai deixar essas células de gordura um pouco menos inflamadas. Inclusive, é um dos óleos que é muito utilizado, né, por esteticistas no momento de fazer a massagem, por facilitar, por ter essa ação de melhorar, né, de aliviar a retenção de líquidos e de melhorar o aspecto da celulite. Eu marquei aqui também umas observações sobre ele, para quem gostar, né? Ele também promove uma aparência mais saudável para a pele. Então, não usar ele por ser cítrico, ele mancha, né?
a pele, né, Fer? Então, tomar cuidado para não usar durante o dia, usar só mais à noite e depois lavar o rosto. E ele também eleva o humor, né? Então, além de ajudar tudo isso, de facilitar a queima de gordura e melhorar o nosso metabolismo, ele também eleva o humor. Então, já é um segundo benefício muito legal desse óleo. O Smart Cess é o blend que eu falei. Ele controla o apetite e os níveis de açúcar no sangue. Ele também vai reduzir e vai prevenir, né, o aparecimento de novas celulites, vai melhorar a digestão, vai também trazer um efeito psicológico de equilibrar o nosso ânimo, de deixar a gente mais equilibrado e mais animado, de um ânimo mais positivo. E eu marquei aqui também, ele é composto por grapefruit, então de repente, não quero usar o grapefruit sozinho, prefiro o blend. Então já vai ter os benefícios do grapefruit no blend, que é bem legal. O limão, eu sou viciada em limão também, eu adoro. Que ele vai auxiliar nessa questão de detox do organismo, né? De limpeza, de ser um pouco mais diurético. O peppermint, que além de dar essa disposição e esse ajudar a elevar assim, o humor, mas deixar a gente mais disposta, ele também ajuda a controlar o colesterol que a gente chama de ruim, né? E gengibre, que é termogênico, então por isso que essa ação de queima de gordura mais potencializada. E a canela, que vai ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, de repente, alguém que está com algum desequilíbrio aí, de uma forma orientada, é legal aliar, né, o uso desse óleo com a alimentação, que dá um resultado bem legal. E o Zengest, que é um blend para apoiar a digestão. Então, de repente, quando a gente come, sente aquele peso, aquela sensação de plenitude, de estar cheio, come uma feijoada, para quem come, né? E fica lembrando daquela comida o dia inteiro. O Zengest é um óleo muito legal, que vai acalmar o nosso estômago, vai deixar aquela sensação de queimação, vai ficar um pouco mais leve, vai aliviar essa sensação de peso no estômago, reduzir o inchaço abdominal e vai favorecer o funcionamento do nosso intestino. Então, ele é um blend, assim, que para pós-refeição, ele também é muito legal, para quando a gente sente todos esses sintomas depois que a gente come, principalmente uma comida muito pesada. Para motivação e foco, eu selecionei o Peppermint, que eu adoro também. Ele vai, como eu falei, melhorar a função respiratória, vai trazer motivação antes da atividade física e durante também a atividade física vai melhorar o nosso rendimento. Então, eu acho bem legal para quem tiver a oportunidade, conseguir, de repente, colocar um difusor no ambiente onde vai praticar essa atividade física com os óleos essenciais. Favorece muito. Claro que se tiver uma academia, né, de repente não é muito viável, mas para quem está fazendo em casa, é bem legal e a gente sente muita diferença em fazer o exercício com e fazer o exercício sem o óleo essencial difundido no ambiente. Então, é bem legal. Fora isso, ele também ameniza dores musculares e articulares, tá? Eu também acho legal usar junto com o eucalipto para ter também essa função potencializada, né, de melhorar a nossa função respiratória, favorecer a circulação sanguínea. Então, circula mais sangue, circula mais oxigênio nas células, o nosso rendimento é muito melhor e a fadiga muscular é menor. Então, a gente cansa menos fazendo aquele exercício. E ele vai aliviar também tensão e ativar o nosso foco e concentração para desenvolver aquela atividade. E aí que vem o frankincense que eu tinha falado, que ele é um óleo que a gente consegue usar em combinação com outros para potencializar o efeito desses óleos. E ele também, além de tudo, vai dar um suporte para o nosso sistema músculo-esquelético. Ele vai ser calmante do sistema nervoso, então, de repente, para um pós-exercício, ele é bem legal, ou para um dia assim que a gente chega muito estressado, muito cansado, ele também é muito bacana. E para quem pratica meditação, usar o frankincense é muito legal, porque ele é o óleo de conexão com o sagrado, né? Com essa conexão com o divino. Então, ele vai favorecer essa nossa evolução espiritual, né? Para quem está buscando isso, busca isso, inclusive na meditação, é um óleo, assim, incrível. Todo mundo que usa adora, né? Coloca
uma gotinha no topo da cabeça, ou de repente no difusor. Eu acho que a experiência, ela é muito mais enriquecedora, né, utilizando ele. E aí, para o sono, depois de tudo isso, né, a lavanda, que eu acho que é a mais famosa, é a queridinha de todo mundo. Todo mundo, pelo menos comigo, que o primeiro óleo, eu quero começar usando um óleo essencial. Qual que você quer? Lavanda. Então, a lavanda é o que vicia todo mundo, né? Falo por experiência própria, que eu sou apaixonada por lavanda de todas as formas, da flor da lavanda, enfim, tudo. Eu amo lavanda. Ela reduz a ansiedade, promove esses sentimentos de paz, de amor, de bem-estar geral. Ela é relaxante, ela melhora a qualidade do nosso sono. E indo assim um pouquinho afora do que a gente está falando agora, ela é ótima para pele, para queimadura. Então, assim, eu sou muito, muito fã da lavanda. Uso em tudo. No meu cabelo, até em chá eu já coloquei. Então, de repente, não quero só colocar no ambiente, não tenho difusor, não quero pôr no meu travesseiro. Eu já coloquei no chá e ficou muito gostoso, um aroma assim muito bom. O Balance, que também é o meu outro queridinho, que eu tô aí com ele agora no difusor, né? Espero que eu esteja até falando mais devagar, que ele esteja fazendo efeito. Ele é aterrador, então ele vai controlar essa agitação de pensamentos, né? Que a gente tem, que às vezes faz a gente deitar e dormir e não conseguir descansar, porque a cabeça não para, né? O corpo quer descansar, mas a cabeça tá lá a mil, né? Então ele é um óleo que vai trazer a gente para o momento presente, né? Vai aterrar, vai acalmar a mente e favorecer o nosso relaxamento. Ele traz equilíbrio e reduz a ansiedade. E o Deep Blue, aqui eu coloquei o óleo, mas eu poderia ter colocado também, na hora eu não pensei, da pomada, né? Na versão Deep Blue Rub, que também é bem legal. Então, ele é um óleo, assim, para alívio de dor muscular, articular, torcicolo, enfim. Dores, no geral, ele é um óleo bem legal para acalmar. Então, de repente, após um exercício físico, tá meio dolorida, legal passar o Deep Blue, ou então usar a versão pomada, de repente com Copaíba ou com Intergreen, que eu também falei no começo, que é legal, e fazer a massagem nas pernas, na região onde está bem dolorido. Favorece também o relaxamento dos músculos para ter um descanso mais, assim, aproveitado, né? A gente vê tudo isso, né? Nossa, olhe para isso, olhe para aquilo, quero todos, mas como que eu vou usar, né? Então, comprei o meu kit, comprei os meus óleos, mas não faço ideia do como eu coloco tudo isso de óleo na minha rotina, né? Como é que eu vou começar usando? Vou usar todos de uma vez, né? Então, eu coloquei algumas dicas de como começar, assim, de uma forma bem básica a usar esses óleos e com isso sentir esses efeitos benéficos no dia a dia, assim, logo nos primeiros dias de uso. Uma coisa que eu faço, que eu coloquei, é as 2 gotinhas de limão embaixo da língua todo dia de manhã, para já ter disposição, para já minha mente acordar um pouquinho, né? É muito legal. Hortelã-pimenta na mão, então também coloco uma gotinha, espalha, inalar pelo nariz. Eu gosto de inalar pela boca também, que eu acho que abre a garganta e dá uma sensação gostosa. Passar na nuca, né? De repente aquele desconforto, aquela dorzinha passa nas têmporas, aqui também é legal. É um óleo que já na hora a gente desperta. Então, preciso acordar cedo para uma reunião. Já coloco o limão embaixo da língua e o peppermint na mão e vai que já acorda. E também já dá para colocar, de repente, no café da manhã, num suco, para quem gosta de tomar, de repente, uma vitamina, alguma coisa assim, um shake de manhã, dá para colocar o Smart Cess para já começar a acordar o nosso corpo, né? A melhorar o nosso metabolismo para as refeições que vêm aí ao longo do dia. No período da tarde, para o pós-almoço também, né? De repente é legal o Zengest, como eu tinha falado, para dar esse apoio à digestão depois do almoço, mesmo que não seja uma refeição tão pesada, mas, né, para não surgir nenhum desconforto e para que também o estômago e o intestino consigam fazer o trabalho de digestão aí da melhor forma. É legal colocar ele na rotina do dia a dia. O grapefruit numa garrafa de água para ir tomando também ao longo do dia. Eu gosto de colocar, às vezes, limão. O próprio hortelã-pimenta eu coloco também na água, principalmente quem tem dificuldade de tomar água pura.
A gente costumava, né? Eu costumava falar para a pessoa, né? Ai, coloca uma rodela de limão, coloca umas folhinhas de hortelã na água, mas ao longo do dia a rodela de limão vai ficando amarga. E aí já não é tão saboroso para quem não toma água, né? Então, agora os óleos essenciais são uma opção muito legal para essas pessoas que não gostam de tomar água, porque não vai ficar amargo e vai ter todo esse efeito legal ao longo do dia. Se for uma garrafa de vidro é melhor, né? Cuidado com o tipo de garrafa de plástico que a gente vai usar, porque o óleo essencial ele é mais abrasivo para o plástico, né? Tem que ser um plástico um pouco mais resistente, mas o ideal é que seja vidro, né? Porque tem tanto plástico aí que a gente está descartando no mundo, vamos usar uma outra forma. E também umas gotinhas de eucalipto e peppermint, como eu falei, no difusor ao longo do dia, para quem, principalmente depois do almoço, tem aquela queda de energia, né? Dá aquele sono, não consegue trabalhar, é legal para dar uma despertada. Então, se de repente não tiver o difusor e tem umas receitinhas, né, que a gente coloca no borrifador com álcool de cereais, até vodka e o olhinho essencial, acho que dá para borrifar no ambiente, também dá um efeito legal para quem não tiver o difusor. A gente sempre dá um jeito de usar. E aí à noite, para quem praticou atividade física ao longo do dia, dá para fazer uma massagem com o Deep Blue, com a copaíba, o wintergreen, para dar essa aliviada nas tensões, de repente se machucou, né? Ai, deu uma distensão aqui no pescoço, no músculo. Fui pegar um peso, peguei de uma forma errada, doeu. Acrescenta a massagem com óleo essencial ou com o Deep Blue Rub para aliviar essas dores. Para quem faz a meditação, então, antes de dormir também, alguma prática de mais relaxamento antes de dormir, o frankincense no topo da cabeça. E a lavanda, eu colocaria aqui eu também junto o balance, tem outros que eu coloco também, cedro, depende do dia, laranja, né? Laranja selvagem, eu faço um mix bem potente de sono para eu apagar mesmo. Então, tem dia que o pessoal fica aí no vácuo no WhatsApp porque eu não respondo ninguém, eu só durmo. Então, é muito bom. Pode colocar no travesseiro, pode colocar a lavanda, né? Se você for usar só a lavanda, você pode passar pura. Então, faz uma massagem na sola dos pés, bem relaxante, para ter uma noite de sono bem tranquila e relaxante. Aqui nesse, eu coloquei uma receitinha que é até do e-book da doTERRA, que eu achei bem legal, que é uma forma de usar o shake. Para quem não gosta de usar daquela forma mais simples, só dissolvida na água, dissolvido no leite, é uma receita bem gostosa. Então, é o cream shake de baunilha, tem a versão chocolate também, né? E aí, leite eu coloquei para dar preferência para o vegetal, por ter a questão do leite animal relacionada à inflamação do organismo, enfim, se a gente quer dar uma purificada, fazer né, deixar o nosso corpo funcionar melhor, eu acho que o ideal, o mais legal para favorecer isso seria o leite vegetal. Mas quem não gosta, não tem problema. Usa o leite que tem, o leite que gosta, enfim. Abacaxi, gelo e coco ralado, bate tudo super fácil de fazer, super rápido, não tem nenhum ingrediente muito maluco, né, que a gente não consiga encontrar. E aí você pode tomar, de repente, substituir uma refeição da tarde, ou, nossa, não tô afim de jantar hoje, né, tá muito calor. No calor, normalmente, a gente não gosta de comer muito, né, não sente muita fome. Então, dá para colocar ele de uma forma bem legal dentro do plano alimentar ao longo do dia. Para quem tem intolerância à lactose, glúten, algum tipo de alergia à soja, ele tem uns traços, então tomar cuidado na hora de consumir, mas ele é muito legal, ele tem bastante vitamina, bastante mineral, ele é super completo. Para fechar, eu achei legal, eu queria, né, falei, como que eu vou terminar passando a mensagem que eu queria passar, né, que é de cuidado, de autocuidado. Eu achei essa frase que eu achei que resume bem, assim, como eu me sinto e como que eu gostaria que as pessoas se sentissem, né, quando eu compartilho os olhos com elas, enfim. Que nunca existiu uma pessoa como você antes, não existe ninguém nesse momento como você e nem nunca vai existir. Então, que isso é
o respeito que a vida tem pela gente, que nós somos seres únicos. Então, se nós somos tão únicos e tão incomparáveis, por que a gente não cuida da gente dessa forma, né? Com tanto carinho, com tanto respeito com o nosso próprio corpo. Às vezes a gente cuida mais de outras pessoas do que da gente mesmo. Então, eu achei legal, que eu acho que essa que é a mensagem, que não é só simplesmente acrescentar um vidrinho de 15, de 5 ml de um óleo na sua vida. De repente, é um cuidado que você tem com você mesmo, de colocar produtos de qualidade, produtos seguros, que vão só te trazer benefícios. Afinal, se a gente não cuidar, né, da gente mesmo, quem é que vai fazer? Então, eu acho que essa é a mensagem, assim, pensar mais no nosso cuidado com o físico, com a nossa mente, com as nossas emoções, porque quando a nossa cabeça e as nossas emoções estão fora do eixo, o nosso corpo também não responde, né? Então não adianta se matar na academia, fazer 1000 dietas, se dentro aqui tá tudo bagunçado, não vai ser a mesma coisa. Então acho que é mais ou menos isso que eu queria passar hoje. Deixei meus contatos para quem tiver dúvida, quiser falar comigo no Instagram, no WhatsApp, no e-mail. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha falado devagar depois. Linda, linda, linda apresentação. Não só você, mas as imagens, o que você falou, até a sua mensagem final. Muito bonita. Muito bom, muito bom. Ai, obrigada. Acho que minha vergonha agora tá maior ainda. Pessoal que está interessado, tira um print, aí eu tiro uma foto dos contatos da Lu para eu poder parar de compartilhar essa tela. Quem tiver perguntas. Tô me sentindo meio blogueira. Se você está assistindo a nossa apresentação, foi convidado por alguém, entra em contato com essa pessoa que te convidou para você poder conversar com ela depois, ela te explicar um pouquinho mais sobre olhos, sobre doTERRA, sobre o que for. Óbvio, quem tiver com vontade de aprofundar alguma coisa, fala com a Lu, pega os contatos dela e troca uma ideia com ela. A gente vai poder aqui também agora já abrir. Se você estiver por aí, vamos abrir a câmera. A Lu até agora está falando sozinha e é uma sensação muito engraçada falar sozinha. É legal ver a carinha das pessoas. Aí, Lu, se você colocar naquele Gallery View, que vai aparecer todo mundo, você consegue ver as pessoas que estavam aí. Eu acho que fica muito legal, quem quiser, não é obrigado, lógico, né? Abrir a sua câmera para a gente fazer um tchauzinho assim para a Lu, para ela poder ver que tinha gente aqui assistindo ela, vendo e Agora participando sim. da Foi 10. Agora comecei a ver, ó. Minha irmã com a minha sobrinha maravilhosa. Ah, lá, tem mais gente chegando aí. Abra a tela. Com Porque daí certeza. dá uma sensação tão gostosa. Gabriel, oi. É mais gostoso ver, né? Então, gratidão em primeiro lugar para Lu por ter compartilhado esse tempo com a gente e gratidão para quem estava assistindo. Agora sim, fica à vontade aí. Quem quiser escrever pergunta, quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar com a Lu. Ela vai tentar responder o melhor possível aí. Mais vergonha que eu, acho que ninguém vai ter, então não tem problema. Lu, Oi. você falou do grapefruit para a parte de estética, né? Que ajuda. Uhum. Tal. Ela teria que pegar esse óleo, fazer um blend para ela poder usar na cliente também, na hora de uma massagem, tal, independente da cliente também usar. Como que ela iria fazer isso? Não sei se você consegue, resumidamente, me dar alguma dica sobre isso. Eu acho que seria legal, de repente, se eu estiver errada, o Fer ou alguém que souber mais que isso me corrijam, ela fazer a diluição em algum óleo que ela utilize já para massagem, né? Tá. E utilizar, porque eu acho que é legal também ver a sensibilidade da cliente para aquele óleo, né? Tá. Então, que de repente diluído num creme, né? Nos cremes que eles costumam usar, não vai ficar tão forte, mas acho que fazer esse teste antes seria diluído mesmo, né? Ou de repente no óleo de coco fracionado, em algum outro óleo vegetal, óleo de semente de uva, de repente ela aliar algum tipo de óleo vegetal que também tenha uma ação bacana para essa parte estética, né? Uhum. Eu acredito que, assim, não puro, né? Primeiro que vai muito óleo e segundo que ele puro não vai ser tão bem absorvido quanto o carreado, né? Tá já, obrigada. Imagina. Trabalha com os sentimentos na área emocional, era alguma coisa assim. Tá.
Carmen, eu não vou responder muito a fundo, tá? Vou pedir ajuda para o Fer também, mas o que eu li é mais sobre essa questão do humor mesmo, de elevar o humor, por ser cítrico também, né? Eu acho que é a primeira informação que vem da parte emocional seria de elevar o humor. Deixa eu ver se eu anotei. Não. Fer, se você quiser me ajudar com isso, acho que em casos assim de tristeza também, né? Pensando nessa questão do humor, eu pensaria de repente para algo relacionado à tristeza também, é uma pessoa que não está tão com força de vontade, né? Perfeita, é isso aí. Os cítricos todos, de forma geral, né, são muito legais para a gente trabalhar com essa parte de alegria. Aí eu gosto muito de lembrar aquela ideia que o cítrico tem o poder do sol dentro dele, né? Todos os amarelos têm o poder do sol dentro dele. Agora, a Marisete coloca no livro dela, por exemplo, que o grapefruit, como a gente fala muito, tá aparecendo a Lu e a minha voz, aí fica meio esquisito. Vou te dublar. A Marisete fala no livro dela, por exemplo, quando a gente pensa no grapefruit e no Smart Sass, de uma certa forma você está falando um pouquinho a parte estética, certo? De ajudar para redução de peso, para você ajudar num processo aí para melhorar a circulação na sua pele e evitar algum tipo de problema assim, né? De acúmulo de gordura e tal. Então, o que ela fala para a gente no livro dela que é muito interessante? Que esse é um óleo para honrar o corpo. Então, o grapefruit ele tem um efeito emocional muito interessante de você aprender o seguinte: é legal você trabalhar esteticamente para você ter um corpo mais bonito ou mais saudável, sim, mas é muito importante você também trabalhar a autoaceitação. É muito importante você entender que não é para você se comparar com uma outra pessoa e querer ter o corpo daquela pessoa. Você pode ter o melhor corpo possível naquilo que a sua natureza te permite, naquilo que foi escolhido para a sua missão nesse planeta você vivenciar. Porém, você precisa aprender que não cuidar do corpo é um erro, mas você hipercuidar do corpo e pensar na sua imagem muito mais do que aquilo que você traz no seu interior também é um equívoco. E o grapefruit é um óleo que ajuda a gente num trabalho emocional de médio e longo prazo, a aprender a ter esse respeito maior por você mesmo, por você se sentir mais digno de ser quem você é, para você não ter tanta expectativa de ser uma outra pessoa e ter um outro corpo. E eu acho muito fantástico essa ideia de que, ao mesmo tempo que ele ajuda você a transformar o seu corpo, ele ajuda você a transformar a sua mente, as suas emoções, para que você aceite melhor também quem você é. Então, essa é uma coisa, para quem não sabe, eu estou falando deste livro aqui da Marisete Neves, né, que é O Poder dos Óleos Essenciais. Ele tem uma pegada muito legal nessa parte mais emocional, e aí ele fala um pouquinho sobre essas questões. Não só, esse óleo é bom para, sei lá, auxiliar na digestão ou na respiração, que é fantástico, nada contra. Mas ele dá uma pegada a mais. Ele fala, se ele vai ajudar na sua respiração, ele também ajuda quando você está se sentindo sufocado. Se ele ajuda na sua digestão, ele também ajuda você a digerir emoções e sentimentos que não ficaram bem digeridos. Então ele dá um pulo a mais da parte física. Bacana. Muito bom. Acho que tem mais coisa. Até porque quando a gente fala, né, de estômago, de digestão, toda essa questão está muito ligada, né, de muitos sintomas digestivos estarem relacionados a coisas que a gente não digeriu, situações, coisas que a gente gostaria de ter falado e não falou por algum motivo. Então, ajuda a tratar dessa forma, né, aquele nosso emocional abalado por uma questão emocional não bem absorvida, não bem digerida, que gerou aquele desconforto na digestão física mesmo, né? E a Dani fez um comentário legal, né, daquela questão da dependência alimentar, que o grapefruit também vai trabalhar os sentimentos de dependência alimentar e essa ansiedade com o corpo, né, que ela colocou aqui no chat, que tá muito em alta isso hoje, né? Essa questão das redes sociais, de todo mundo postar a foto do seu corpo, o meu corpo é perfeito, o meu corpo é assim, mas o seu corpo é o seu corpo, o meu é o meu, né? Eu até
sempre tomo bastante cuidado quando eu vou falar alguma coisa sobre alimentação, sobre peso, porque para não falar sobre ter o corpo ideal, ter um corpo, né, assim, um corpo assado, não é o corpo ideal, é um corpo saudável. Às vezes o meu corpo saudável é deste biotipo, o seu corpo saudável é de um biotipo diferente do meu, né? Tem muita, cada um tem a sua particularidade, então, para quem tem essa dificuldade, né? Tá aí um óleo para uma boa indicação para os adolescentes, né? Para as meninas, principalmente, que a academia, não posso comer isso, não posso comer aquilo, e nunca tá bom. Olha, tô gorda, tá seca, tá linda, mas tô gorda. Entendeu? Então, E é nessa mãe fase de 3 meninas, já vou pôr o grapefruit aqui, ó, direto no meu difusor. Na água delas. É uma fase que os transtornos alimentares, eles aparecem com muita força, né? A cobrança que a gente tem e é o tempo inteiro, a TV, rede social, tudo jogando em cima da gente, né? Aquele corpo maravilhoso, porque a blogueira consumiu tal coisa, a blogueira consumiu isso, então acaba que é muita pressão, né? Muito. Então, o emocional realmente fica abalado. E elas nunca escutam as mães, elas não vão escutar as nutris, não vão escutar, entendeu? Então, o olhinho vai ali agindo de uma forma mais indireta, né? Com certeza. Deixa eu ver se tem mais. Muito bom. Pergunta. Eu queria falar, na verdade, eu queria elogiar. Ai, obrigada. Eu adorei, Lu, aquela parte, né? Assim, todo o conteúdo, né? Que é super importante aí da sua área de nutrição. Mas eu achei muito legal a rotina que você sugeriu ali, né? A rotina diária, né? Porque é super importante não só a gente usar um olhinho ali pontualmente, né? Mas você trouxe ali a rotina de manhã, de tarde, de noite. Eu achei isso muito legal, porque só assim, né, que a gente vai ter melhores resultados mesmo com os olhos, né? Não somente, só vou usar à noite para dormir. Não é bem assim, né? Além de tudo que você falou, né, da alimentação e associado aos olhos, eu queria dizer, assim, que eu amei mesmo essa rotina que você sugeriu aqui pra gente. Ai, que bom. Fico feliz. Boa. Adorei. Foi uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade quando eu comprei, comecei a usar. Eu falei, eu tenho tudo isso aqui de óleo, mas o que eu vou fazer com eles? Né? Como é que eu vou usar? Eu posso usar todos juntos? Meu Deus, é muito óleo, né? O que eu vou fazer com tudo isso? Eu acho que é uma dúvida que a gente tem, né? Ou a gente tem vontade de usar todos de uma vez só, ou tem medo, usa um só de cada vez. Então, o ideal é incorporar mesmo na rotina toda, né? Não, se deixar, eu até comentei com as minhas amigas essa semana que eu tô passando nos meus vasos, que eu tenho umas plantas aqui no quarto. Minha planta estava meio, né, murcha, meio triste, assim, meio... Falei, eu vou espirrar o meu vidrinho de lavanda aqui nela. Ela deu uma levantada, então, assim, nem a planta tá escapando de mim ultimamente. Então, para tudo. Tinha mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Tem uma ali falando de vitamina, Lu, que ela é da tua área aí, ó. A absorção de vitaminas tem a mesma eficácia que os alimentos. Olha, eu falando da parte, né, nutricional, não substitui os alimentos, tá? Porque o óleo essencial, ele não tem aquela parte que vai te fornecer o nutriente, né? Ele é a parte imunológica, né, que a gente fala da planta. Então, não tem esse benefício das vitaminas que teria o alimento em si. Então, aliar o alimento com o uso dos óleos essenciais. Tá? O óleo essencial, o que ele vai ser legal? Favorecendo a digestão e o metabolismo, por exemplo, você vai ter uma absorção muito melhor das vitaminas e dos minerais que você consumir pela alimentação. Principalmente na parte intestinal. O nosso intestino, se não está funcionando, esquece, deficiência de nutriente, depressão, fora o mau humor, enfim, problema neurológico, tudo está relacionado com o funcionamento do intestino. Então, os óleos vão facilitar dessa forma, mas eles não vão fornecer os nutrientes, as vitaminas e os minerais que o alimento vai fornecer. Perfeito, Lu. Tanto é que a doTERRA tem um suplemento vitamínico, né, que é feito com sais minerais, com a parte das vitaminas e os óleos essenciais para completar. Então, o óleo essencial ele vai melhorar todo o seu sistema, mas de maneira alguma ele vai fornecer nutrientes.
falando de uma forma bem grosseira, a gente não poderia deixar de comer e só consumir óleo e achar que com isso a gente vai estar adquirindo tudo aquilo que o nosso corpo precisa, né? Não, ele tem uma eficácia muito maior do que a planta, às vezes ele chega a ser de 50 a 70 vezes mais potente do que uma planta, mas não na questão de nutrientes, e sim na questão, como disse a Lu, né, do sistema de defesa, na alma, na energia da planta, não de nutrição. Lu, sobre quando você falou do Trim Shake, você falou que tem, eu estou justamente fazendo um tratamento que é isenção de glúten, né? Tô te dando. Uhum. Então, na hipótese de usar, eu vou ter que usar depois com muito cuidado. Aí na verdade vai depender do seu caso, né? Qual é essa retirada do glúten da sua alimentação, qual é o nível, né, de intolerância que você tem. A gente fala para tomar cuidado para a pessoa realmente celíaca, que tem uma sensibilidade muito forte. Eu não sei se é o seu caso, tá? Se você tiver essa intolerância muito exacerbada, tem que ser avaliado se de repente realmente não consumir ou se você consegue tolerar ainda algum traço de glúten na sua dieta. Não, é Aí que eu comecei, né? Na realidade, eu nasci com essa deficiência e agora se manifestou com problemas seríssimos nas minhas articulações e os exames comprovaram. Então, eu estou, fazem 8 dias, oficialmente, começando com uma alimentação bem mais saudável, tal, para até ajudar, para diminuir, porque as dores não diminuíam, tal, o problema no exame de sangue acusou que é uma deficiência. Aí eu fui falar com o pessoal, meus irmãos falaram, não, você nasceu com essa deficiência, tal, e você não podia tomar leite, tarará, um monte de coisa, tal, que passou batido, você se curou disso e foi, né? Mas agora manifestou, então você vai ter que voltar para isso. E eu estava fazendo um estudo sobre o que eu poderia no futuro estar pegando ali na doTERRA, tal, para estar usando. E eu tinha dado uma olhada nesse shake, por isso que você me chamou a atenção, entendeu? Mas legal, é só... não, seria interessante realmente ver o caso bem certinho para poder fazer a indicação de uso ou não uso, né? Mas aí numa outra fase, depois eu te contato. E não, me manda uma mensagem que a gente conversa. Com certeza, foi maravilhoso, viu? Adorei. Obrigada. Então, queria agradecer a Lu por estar aí com a gente, dividindo o seu tempo, seu espaço, seu conhecimento, suas histórias, né? Gratidão, ficou linda a aula, fantástica. Quem está assistindo e fica pensando, eu não sei se eu conseguiria, consegue. A gente sempre consegue, muito mais do que a gente imagina. E é muito legal você quebrar também as suas barreiras e tirar a vergonha. A gente tem que ter vergonha de fazer coisa ruim. A gente está compartilhando uma história boa, compartilhando benefícios, falando de uma coisa legal. Não tem que ter vergonha. Então, quem tiver com vontade também, nossas aulas vão acontecer. Fala comigo para a gente poder, de repente, marcar uma horinha para você compartilhar com a gente também. Legal? Lu, gratidão de coração. Obrigado. Eu que agradeço, Fê, Lu, pelo linda, convite. maravilhosa. Obrigada, Ana. Obrigada. Qualquer coisa, né, me procurem no WhatsApp, nas redes sociais, enfim. Me Vou esperar uns dias aí, depois eu falo contigo. Obrigada, amor. Beijo. Obrigada. Muito beijo. Bom. Então, tchau para todo mundo. Abraços. Bom. Tchau.